Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Muito bom dia para você. Espero que seja um dia diferente na sua vida. Com a presença do Senhor, você pode ir muito mais longe e ser muito mais eficiente fazendo aquilo que Ele deseja que seja feito. Nós não estamos nessa terra para fazer o que a gente gostaria de fazer ou somente aquilo que a gente aprecia. Estamos aqui para servir a um Deus todo onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que nos ama. Um Deus que ama tanto a humanidade que deu seu Filho unigênito para que todos nós possamos ser salvos. Hoje é o dia conhecido como o primeiro dia após a Páscoa. Passou a Semana Santa, ontem foi o domingo de Páscoa. E hoje nós estamos aqui para dar sequência. A vida segue, o mês de abril já está se aproximando aí da sua reta final. Logo estaremos no mês de maio. E Deus é bondoso. Em tudo que a gente pode olhar e ver a mão de Deus, a gente pode perceber que Deus é bom. Deus tem sido muito bom na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na vida dos meus filhos e também no meu ministério pastoral. Eu quero que Deus abençoe todas as ovelhas do rebanho, quer seja aqui onde eu estou residindo agora, pastoreando, quer seja onde eu já passei e pastoreei, você sempre será a minha ovelha querida. Um grande abraço para você. A lição de hoje ela é muito interessante, porque nós estamos estudando do chamado de Deus para Abraão e para todos nós a evangelizar as grandes ou as pequenas cidades. O que a gente pode ver na lição de hoje é o tema do chamado de Deus para Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus tem um processo de salvação sempre focado em pessoas e sempre utilizando pessoas. Deus poderia pregar o evangelho através dos anjos, através da proclamação de seres celestiais que servem ao Senhor e estão dispostos a falar do amor de Deus e chamar as pessoas ao arrependimento em qualquer lugar, em qualquer época. Contudo, Deus quer se valer do elemento humano. Você e eu somos chamados por Deus para transformar pessoas através do poder do Espírito de Deus, contando do amor de Deus. Deus faz muita coisa por nós e através de nós. Então nós precisamos estar conscientes disso, que a gente não pode deixar nada desfocar a gente do propósito de Deus para a nossa vida. E ontem nós estudamos sobre a questão de Nimrod, a primeira cidade mencionada na Bíblia, feita com um propósito meio macabro ou maligno. A construção daquela torre, a construção daquela cidade, que depois gera uma cidade chamada de Nínive, era um afastamento de Deus, era se opor a Deus, era deixar Deus à parte. Nimrod pensava em deixar Deus de lado e propondo uma organização civil, cidadã, de independência de Deus, para se livrar de Deus. E me parece que não é diferente hoje as pessoas que governam e aquelas que gerenciam as grandes cidades. Parece que governantes têm a tendência de se sentirem autossuficientes. Só que o que a gente pode perceber é que Deus ama as cidades. Deus tem muitas pessoas vivendo em cidades. Eu vivo numa cidade. Você vive numa cidade. E Deus deseja que as cidades sejam alcançadas para o reino dos céus. Me recordo com saudades do tempo em que eu não morava em cidades, mas sim na área agrícola, toda a minha infância, até a minha juventude. Mas depois houve a necessidade da nossa família para adquirir subsistência, sobrevivência e ir para a cidade, conseguir
educação, emprego, trabalho, independência. Graças a Deus, Deus tem abençoado a minha família, a família do meu pai, que já faleceu. E todos foram para a cidade, todos puderam estudar no colégio. Eu fui o primeiro. Daí Deus foi me usando para trazer os demais irmãos para o estudo, para a cultura. E hoje são todos preparados, temos professores, pastores, advogados, pessoas que trabalham para o bem da humanidade e para a subsistência pessoal. Contudo, um grande problema nas cidades é a grande correria, o estresse e o distanciamento de Deus, seduzidos pelas atrações que a cidade gera. E Deus tem um propósito. Deus chama Abraão, tira do meio da sua família, mostra que ele vai para uma outra terra e vai se tornar uma nação poderosa, uma cidade poderosa. E através desta nação poderosa, ele poderia abençoar o mundo. O plano de Deus para com os descendentes de Abraão era formar um povo diferente, cujo princípio básico universal fosse Deus na vida. Israel deveria ser uma grande bênção para encaminhar outros povos a Deus através do seu DNA de salvação. Mas, seduzidos pelos habitantes em volta, os israelitas deixaram de cumprir o propósito de Deus. Em vez de atrair, foram atraídos. Isso foi uma ruína para toda a nação de Israel. Deus hoje conta comigo, Deus hoje conta com você. Somos chamados para falar do amor de Deus. Deus precisa de homens e mulheres que orem. Deus precisa de homens e mulheres que consagrem a sua vida ao Senhor. Deus precisa de pessoas que se capacitem, se preparem para proclamar, testemunhar do que Deus tem feito. Nós precisamos falar do amor de Deus. Essa é a nossa grande responsabilidade, esse é o grande chamado do Senhor. Nós temos que ser uma bênção, povos a povos e nações. Que o Senhor possa te usar no dia de hoje. Eu estou aqui hoje, saindo aqui depois do almoço para uma outra cidade. E lá vamos ter um batismo à noite. Precisamos confortar o povo, animar os líderes, formar novos líderes e desenvolver nas nossas igrejas e congregações o espírito missionário, o amor para pregar. Para que Abraão cumprisse o propósito de Deus, ele teve que renunciar a si mesmo. Deixou sua casa, seus parentes, sua família e se tornou um instrumento de Deus onde Deus queria que ele fosse usado. Deus quer usar você, meu amigo. Quer seja no correio, quer seja no emprego, dentro de um metrô, dentro de um trem, andando na calçada, dentro de um Uber. Peça para Deus usar você hoje, para que você seja uma grande bênção. Vamos orar. Pai querido, nos colocamos em Tuas mãos. Não queremos nos distanciar do propósito que o Senhor tem para nós, como nação, como povo, como igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?